Vocês estão bem? Deixa eu só arrumar o fio aqui. Amém. Glória a Deus. Irmãos, chegamos então, para quem não sabe, para quem estava de férias estendidas ainda, no capítulo 8 de Romanos. Eu te convido então, você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Hoje nós vamos ler dos versos 12 ao 17, Romanos 8, 12 ao 17. Eu peço que você que encontrou se coloque de pé em reverência à palavra de Deus, para nós lermos juntos. Romanos 8, a partir do 12, diz assim a palavra de Deus. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Feche seus olhos, por favor, vamos orar mais uma vez. Bendito és tu, Senhor, pela tua santa palavra, que é viva e eficaz. Paizinho, nós pedimos, concede-nos a graça, abre o nosso entendimento, Pai, abre os nossos corações, para essa boa semente do Evangelho encontrar em nós solo fértil. Ajuda-nos, Espírito Santo, tu que é aqueles que testifica em nossas vidas as coisas espirituais, ajuda-nos a compreender esse texto, essa palavra eficaz, que é verdade, que ela venha pautar os nossos passos, para nós sermos cada vez mais agradáveis a Ti e semelhantes a Cristo, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, muito obrigado. Mano, não dá vontade de sair desse capítulo 8, nós que estamos pregando, a gente ama demais, a gente está curtindo demais, né, gurizada? Estamos debruçados já há algumas semanas nesse capítulo, e a gente vai ficar mais, a partir de hoje, mais 3 semanas ainda. Vai dar o total de 7 semanas, 7 é de Deus, né, irmão? Em cima do capítulo 8 de Romanos. É poderoso tudo que o apóstolo Paulo nos escreveu aqui. Então, nós temos visto que o tema principal de toda a carta de Romanos é a justificação que nos foi concedida em Cristo Jesus. Nós também entendemos que o tema de Romanos 8 é a ação poderosa e eficaz do Espírito Santo na vida dos crentes. Alguns historiadores até comentam que Romanos 8, por se tratar da ação do Espírito Santo, é o Pentecostes de Romanos. E é lindo demais isso. Mas o Espírito Santo, ele não trabalha de carreira solo, ele não age por si só. Toda a ação redentora, toda a ação graciosa de Deus na vida dos crentes é operada pelo Deus Pai, pelo Deus Filho e sim pelo Deus Espírito Santo. É a ação, a justificação é a ação do Deus triuno nas nossas vidas. Pensando e meditando nessas coisas, eu te convido a voltar ali no início do capítulo 8, nós vamos ler o verso 1 do capítulo 8 de Romanos, quando Paulo escreve, eu leio na versão da Almeida século 21, né? Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. São 3 declarações poderosas que nós vamos ler aqui. Não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Leia comigo o verso 12 de novo que nós lemos de Romanos. De novo, segundo portanto, algumas versões falam, pois agora
Por isso, então, portanto, o 12, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne. E vamos para um spoiler, você lê comigo o verso 31. A terceira declaração poderosa de Romanos 8, quando o apóstolo Paulo nos fala: portanto, que podemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vemos no verso 1 que fomos livres da condenação por obra de Cristo, a ação redentora da obra de Cristo por nossas vidas. No 12 você leu comigo que somos capacitados a vivermos em santidade pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, não sendo mais devedores da carne, mas devendo as nossas vidas ao Espírito Santo santificador, operando em nossas vidas. E no 31, o desfecho é que nós entendemos que sim, somos comprados, adotados, feitos filhos por vontade de Deus. Então, se você não tinha apreço por Romanos 8, esse é o momento. A salvação, do início ao fim, irmãos, é obra de Deus somente, do Deus Pai, como eu já falei, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, operando em nossas vidas. Redenção, justificação, salvação. É obra de Cristo, o Deus que se fez homem. Martinho Lutero dizia que quando olho para mim mesmo, não vejo como me salvar. Mas quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Nós temos que ter essas coisas em nossa mente. A importância da justificação. E esse é o tema de Romanos. Nós somos justificados, salvos pela graça do Pai, através do amor do Filho, para a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Para a comunhão com as coisas que os olhos não veem. Para a comunhão com as coisas espirituais, divinas, eternas. É para isso que fomos salvos. É por isso que fomos justificados. A justificação fala de intimidade, de um relacionamento crescente e profundo com as coisas de Deus. E só o Espírito Santo é quem pode operar em nossos corações essa nova identidade. O homem velho morreu, eis que tudo se fez novo. Somos novas criaturas, justificados, regenerados, uma nova vida operada em nós por Deus. Isso, a consciência dessas coisas que eu estou falando, essas coisas têm que guiar os nossos passos no caminho. A certeza, irmãos, essa certeza de que fomos comprados, perdoados e de que somos santificados por Deus. Isso é obra do Espírito Santo, que habita no crente. Então, Ele, a partir disso, está nos oferecendo uma nova possibilidade de vida, uma nova possibilidade de uma nova existência. Cabe a nós, a cada um de nós, reconhecermos dessas coisas, nos alegrarmos com essas coisas, essa oportunidade que nos foi dada, e por isso temos que agir de acordo com essa nova realidade de vida, de santidade. Amém? O texto que nós lemos fala da soberania de Deus na salvação, mas fala também das responsabilidades do homem, as obrigações e os privilégios de todo aquele que foi salvo. Fala das novas obrigações atribuídas a todo aquele que morreu com Cristo e ressuscitou com Ele. É disso que o texto está falando. Nós vemos então, nesses versos 12 a 17, 5 atitudes de um filho de Deus, de um salvo, de um justificado, de um regenerado, daquele que foi feito novo. A primeira atitude nós vemos no verso 12. Leia comigo de novo, por favor. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Não devemos mais nada para a carne. A primeira atitude é a disciplina do Filho de Deus. O Filho de Deus é aquele que diz não para as coisas da carne. Ele diz não
para a sua antiga natureza, que era inclinada para o pecado, para os seus desejos antigos, aquilo que motivava-nos a pecar, aquilo que nós tínhamos afeto, aqueles pecados de estimação. O Filho de Deus diz não para a inclinação do mal. O Filho de Deus é aquele que entende o propósito de Deus em sua vida, que é não pecar mais, é viver em arrependimento. É aquele que compreende que a nossa dívida foi paga. A nossa dívida para com a lei da morte e do pecado foi paga na cruz de Cristo. A condenação caiu sobre ele. E por isso, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Então nós não devemos mais nada para a lei, nem para a carne. A lei do pecado e da morte. Não devemos mais nada. Não somos mais constrangidos a pecar. Lembram do que temos estudado? A lei nos impulsionava a pecar. Ela não produz santidade. Ela coloca o crente numa sinuca de bico e o fim da lei é morte, porque não temos para onde correr. Mas agora estamos debaixo da graça. É diferente. Geralmente, a gente pensa que a obra de Cristo, o que Jesus fez por mim e por ti, nos obriga, nos leva a ter uma vida de santidade. Mas não é assim que funciona. A verdade é que às vezes nós nos esquecemos que o amor de Deus é ágape. Jesus fez tudo, fez todas as coisas antes da fundação do mundo, sem esperar nada em troca. Antes de eu e você termos nascido, Ele nos escolheu, Ele nos perdoou. Então, o que nos faz não pecar é a consciência, é sabermos da habitação e da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Isso nos compele a andar em santidade, não por obrigação, mas por graça, por gratidão. O Filho de Deus diz sim ao Espírito. Ele diz sim às coisas do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a ser o nosso credor. Então devemos a Ele essa vida nova que temos agora. É o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Aquele que foi enviado, outorgado, como diz a palavra de Deus. Porque Ele habita em nós e opera novidade de vida, como eu já falei. Ele é a fonte do poder que nos conduz à santidade. Só Ele. Essa é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Santidade ao Senhor. Então todo crente, todo cristão é um eterno devedor ao Espírito Santo de Deus. Fomos libertos da lei do pecado e da morte. E agora passamos a ser habitados pelo Espírito de Deus em nossas vidas. Para prestarmos obediência e serviço a Deus. Com alegria. Leia comigo o verso 13, quando ele diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Nós vemos então dois estilos de vida. Um que vive segundo a carne, e o outro que vive mortificando as práticas do corpo. Os que vivem segundo a carne caminham para a morte. Os que mortificam as práticas do corpo caminham para a vida. Isso é um paradoxo, dois estilos. Os que vivem, morrem. E os que morrem, vivem. Os que vivem para o pecado, morrem. Os que morrem para o pecado, vão viver. É assim a vida do crente. A partir dessas coisas, John Stott disse que existe um tipo de vida que leva à morte. E há um tipo de morte que nos conduz à vida. Simples assim. Mas ele fala mortificar. Diz o que é a mortificação? Não é só o nome de uma banda de heavy metal, white metal, não? Mortification. O que é a mortificação, irmãos? É negar a nossa antiga natureza de pecado. É não viver mais como antes. É viver em novidade de vida. Quer ver um exemplo bem prático? É viver como Bruce. Quem assistiu Procurando Nemo? Lembram do Bruce? Era o tubarão cheio de dente, que ele não podia mais comer os peixes, ele queria ser vegetariano. É assim que tem que ser a nossa vida. Lutando contra a nossa antiga natureza. Vivendo em novidade de vida.
Tipo o Bruce. Quem não viu, assista, é legal. É o 1, né? No 1 que aparece. Então a única maneira de nós evitarmos a morte, irmãos, olha que poderoso isso, é nós sermos libertos. Alguém tem que nos tirar as amarras, alguém tem que nos libertar da morte, da condenação do pecado. E também desistir de viver segundo a carne. Desiste, irmão, para de tentar na força do teu braço, renda-se a Jesus. Ser liberto e desistir dessa vida. Mortificar-des. Mortificar não é um autoflagelo. Eu não sei se tu já parou para pensar, mas todas as religiões falam de um meio do homem chegar a Deus, um meio do homem ser agradável a Deus, do homem fazer sacrifícios a Deus. Só o cristianismo tem um Deus que se fez pecado e sacrifício e se entregou. Um Deus que se deu por nós. Essa é a mensagem do Evangelho. Só o cristianismo é a religião de um Deus que se coloca no nosso lugar e morre a nossa morte. Então não é autoflagelo. Não é rejeitar, negar as necessidades do corpo, naturais do corpo. Mas é rejeitar o mal como mal e repudiá-lo intensamente. É ter nojo do pecado. Mortificar, irmãos, tem que ser a ação principal, a atitude principal de todo aquele que é filho de Deus. É a nossa luta diária. É o nosso combate. Mas é o bom combate da fé. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Paulo nos fala isso em Gálatas 5, 24. Mortificar é a responsabilidade de todo aquele que é nascido de novo. Com Cristo, sim, nós morremos de uma vez por todas para a lei do pecado e da morte. Mas somente esse fato de que Jesus nos possibilitou de morrer para a lei do pecado e da morte, nos dá condições de mortificar o pecado em nossos membros. Nós somos completamente passivos na justificação. O que eu preciso fazer para ser salvo? Nada. Como eu já falei, do começo ao fim, Jesus. Somos passivos na salvação, na justificação, mas na regeneração somos passivos, mas na santificação nós somos totalmente participativos. Lembram? Nós estamos no processo de santificação e isso nos é dado pelo operar do Espírito Santo em nossas vidas. Enquanto estamos nessa vida, estamos em santificação pelo poder de Deus, para a glória de Deus. Deixa marcado esse texto e abre comigo Mateus 5, por favor, 29 e 30. Texto conhecido, palavras de Jesus, instruções bem práticas, né? Um daqueles momentos em que Jesus desenhou para os caras, né? Mateus 5, 29 e 30. Jesus falando: se o teu olho direito te faz tropeçar, ou é motivo de escândalo, arranca-o e joga fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ter todo o corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, ou é motivo de escândalo, corta e joga fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ir todo o corpo para o inferno. Nós temos que ser rígidos e inflexíveis com essas coisas. O não olhar, não tocar, não ir para tal lugar. Essas atitudes vão nos ajudar a evitar a aproximação com o mal. Aparta-te da aparência do mal, diz a palavra. Da aparência. Imagina do mal em si. Então nós temos que não olhar, não tocar e muitas vezes não ir. Pedir para Deus sabedoria e graça para nos portarmos desse jeito. O texto fala mortificar, né, voltando para Romanos, as práticas do corpo. O corpo não é a fonte do pecado, né?
Tem gente que acha que o pecado de Adão e Eva foi fazer o bebezinho, né? Os bebezinhos do Caim e Abel. Não. O corpo não é a fonte do pecado, mas ele é o órgão executivo do pecado. Mortificar as imposições do antigo caráter que nós tínhamos, de pecado, onde operava a morte, agora opera a vida. Volte ali um pouquinho em Romanos 7, que nós já lemos, mas vamos ler de novo. Romanos 7, 4, 5 e 6. Quando Paulo diz, assim, também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos fruto para Deus. Pois quando estávamos na carne, as paixões do pecado, suscitadas pela lei, operavam em nossos membros para frutificar para a morte. Mas agora somos libertos ou desvencilhados da lei, tendo morrido para aquilo a que estávamos presos, para servir na novidade do Espírito e não na velhice da letra. É disso que fala. Essa atividade é a ação do Espírito Santo, não ocorre a parte do Espírito Santo, da mortificação. Ela só é possível, só é eficiente em nossas vidas, porque o Espírito Santo habita em nós, e Ele está operando em nossas vidas. É sempre pelo Espírito Santo, irmãos. Toda atitude santificada e santificadora. Quando nós fazemos algo de bom, é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Quando fazemos algo que agrada a Deus, é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Somos incapacitados de produzir algo bom e agradável a Deus. Mas Ele é tão bom que enviou o seu Espírito, que opera tudo em todos. Esse, você perdeu de dar um aleluia bem alto, né? Louvado seja Deus. Então, a vida que resulta de santidade é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo que opera hoje, endireita os nossos passos no caminho. O caminhar santo nas nossas vidas é moldado em santidade por Deus. E o Espírito Santo nos guiando para a eterna comunhão na presença do Deus que é santo, santo, santo. Ele nos acompanha em todo o processo, em todo o caminhar. Ele nos capacita, aponta o caminho, nos alerta, vai nos moldando. É aquela figura do Espírito ataviando a noiva, nos tornando agradáveis para Deus até o dia da redenção. Amém? Glória a Deus. Então, mortificar fala dessas coisas. O mortificar as obras do corpo é uma manutenção de uma atitude de obediência nas nossas vidas. Lembram da sequência? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem gente que esquece da primeira parte. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Mas primeiro tem sujeitai-vos a Deus. Né? E assim nós vamos ter comunhão com Deus, pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas. A segunda atitude que nós encontramos no texto, a segunda atitude de um filho de Deus é a sua orientação, que você encontra comigo no verso 14 de Romanos 8. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Acontece que a mortificação não é a base, mas sim o resultado do nosso relacionamento com Deus. Se no verso 13 nós vemos a ação do cristão, a ação do crente, né, que nós temos que mortificar as práticas do nosso corpo, agora no 14 nós vemos a atividade do Espírito Santo em nossas vidas, quando ele diz que nós somos guiados pelo Espírito Santo. A palavra no original diz governados pelo Espírito Santo. É Ele quem nos conduz no caminho. Para quem não sabe, nós temos 2 filhos, 2 meninos, os cueca lá em casa, o Samuel, 14 anos, e o Mateus, 11 para 12 anos. O Samuel está na adolescência, glória a Deus. Está naquela fase, não gosto de beijo, não gosto de abraço, tanto faz, whatever. Eu amo ele. Todos nós já fomos adolescentes.
Mas o Mateus, ele é mais de tato, de pegar. Ele quer andar comigo de mão dada no shopping, cara. Mão suada do piá, tá entrando na puberdade. Ele quer andar de mão dada. Ele gosta de andar com o pai em público, de mão dada pelas ruas da cidade. E às vezes, não estou afim, cara, mas eu estava lendo esse texto. Nós temos que ser como Mateus. Nós temos que nos agradar de andar de mão dada com o Espírito Santo, com o Pai, deixando Ele nos conduzir no caminho. Olha o meu Pai, olha o tamanho dele, olha como ele é forte, olha como ele é bonito. Nós temos que não podemos perder essa singeleza de coração, essa dependência, essa vontade de sermos guiados no caminho de mãos com o Senhor, em todo tempo, em todo lugar. O verso 14, ele tem que ser interpretado a partir da certeza que foi citada no verso 13, dessa declaração, que se resume na palavra vivereis do verso 13. Quando ele fala, vocês vão viver. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, aqueles que mortificam as práticas do corpo. Talvez, parafraseando, tentando fazer a coisa mais simples, a gente podia dizer que os que mortificam as práticas do corpo vão viver. E se conseguem mortificar essas práticas, é porque são guiados pelo Espírito Santo. Eu estou resumindo o 13 e o 14. E se são guiados pelo Espírito Santo, estão dando frutos de santidade para Deus. E por isso, são filhos de Deus. Porque caminham de mão dadas. Ou, tentando resumir mais ainda, podemos falar assim: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo e estão vivos, porque o poder do pecado está morto em suas vidas. Vou repetir. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo e estão vivos, porque o poder do pecado está morto em suas vidas. Amém? A terceira atitude de um filho de Deus que nós vemos no texto é devoção. Devoção. No verso 15, quando Paulo escreve: porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. Então antes, quando nós estávamos em pecado, estávamos perdidos na vida louca, nós estávamos debaixo da lei da escravidão, mas agora em Jesus servimos a lei da filiação. Somos filhos, recebemos essa nova vida em Cristo Jesus. E só Ele pode nos dar, porque Ele é o autor da vida. Uma vida de submissão ao Espírito Santo, uma vida de obediência à orientação do Espírito Santo, uma vida de alegria crescente num relacionamento de pai e filho. Quando nós estávamos debaixo da lei, era um relacionamento com Deus, a lei da servidão, havia a exigência de um esforço para agradar a Deus, e era acompanhado pelo espírito da servidão, como nós lemos, com temor. Mas agora, debaixo da graça, o nosso relacionamento é de filiação, e ele é marcado pelo amor, pela obediência alegre e agradecida diante de Deus, contentamento, gratidão, aquele que se agrada do Pai. Pai da eternidade, o Pai de boas dádivas, Deus, Papai. Então antes, debaixo da lei, como eu já falei, havia um esforço inútil, porque era impossível. Sem o Espírito Santo, é impossível agradar a Deus. Alguns religiosos até tentam, mas é impossível, não vai dar certo. É tipo o Josemar. O Josemar era um colega meu, de uma agência de publicidade. A gente sentava, ele era redator e eu designer, daí um de frente para o outro. O Josemar vivia me contando histórias. Aí ele contou a vez que o pai dele comprou um Chevette do ano, 0 quilômetro, Chevette 84, acho que foi, se eu não me engano.
E ele viu o pai dele muito feliz, muito alegre com aquilo. E ele catou um prego desse tamanho e escreveu o nome do pai dele na porta, Dirceu. Ele tentou agradar o pai, mas foi inútil. O pai dele não ficou contente. Então, a religião sem o Espírito Santo acaba gerando isso. A gente, às vezes, tem uma boa intenção, mas faz do jeito errado. Em Jesus, nós temos que ter gratidão por essa liberdade que nos foi concedida. Temos que ter prazer de estar na presença do Pai. Veja comigo Gálatas 4, do 4 a 7. Romanos, Coríntios, Gálatas. Gálatas 4, do 4 ao 7. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Chegar diante de Deus, chamando Ele de Abba, foi revolucionário. O judeu só chegava diante de Deus chamando Ele de Abi, que é mestre. Eles não tinham intimidade, mas Jesus orava Abba. Abba em aramaico é pai. E aqui no original está escrito em aramaico e grego. Por isso que fala Abba, pai. Fala de intimidade com o papai, é como se fosse papai, né? Abba, pai, papai. Intimidade com o papai. Era a expressão que Jesus usava quando estava orando a Deus. Tanto que ouvindo Jesus falar com Deus, com tamanha intimidade, os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a orar. E ele ensinou, Pai nosso que estás no céu. Ele ensina de nós nos chegarmos a Deus com essa intimidade, a partir dessa certeza de que eu sou filho, chamando Ele de papai. Porque é o espírito de adoção operando em nossas vidas. Nós recebemos esse espírito de adoção quando fomos justificados pela fé. E esse espírito de adoção é a resposta do pedido dos discípulos. Abba, Pai. É o Espírito Santo quem coloca em nossos corações o espírito filial. E Ele coloca nos nossos lábios. Abba, Pai. Irmãos, isso é poderoso demais. O Espírito Santo é o agente da adoção. Ele é o Espírito da adoção que cria nos filhos amor e confiança em Deus Pai, que nos leva na intimidade com o Papai, para exercer os nossos direitos e privilégios de filhos de Deus. É o Espírito Santo quem nos testifica, quem dá essa certeza de que nós somos filhos e podemos chamá-lo de Papai. É para isso que somos chamados, para a intimidade. Sabe, não mais aquela coisa do religioso, orando o Senhor, excelso e poderoso. Não, papai, falando com Ele com liberdade, rasgando o coração, sem máscara, no quarto fechado, clamando. E é uma repetição, como eu falei, aramaico em hebraico, porque daí fala, aramaico e grego, fala da intensidade e a confiança que nós precisamos ter em nos aproximarmos de Deus, sem medo, não mais como temor, quando estávamos debaixo da lei da escravidão, sem medo, sem culpa, nos aproximarmos de um Pai que é capaz e disposto a nos ajudar. É disso que fala, e essa aproximação é conduzida pelo Espírito Santo, irmãos. Mas nós não temos que chegar de qualquer jeito diante dele. Temos que chegar diante de Deus Pai com reverência e afeição, com ternura diante de Deus. E quando chegamos diante dele de qualquer forma, é presunção, é arrogância. Alguns sabem que eu tenho raiva
daqueles que chamam Deus de papi, aqueles que falam o cara lá de cima, Deus é top. Isso não é jeito de chegar diante do Criador do universo. Isso não é reverência diante de Deus. Ele nos permite chamar de papai, mas com reverência, com afeição. Martinho Lutero, a partir disso, escreveu Abba, Pai. É uma palavra tão pequenina e, no entanto, abrange todas as coisas. A boca não fala assim, mas o afeto do coração fala desse modo. Ainda que eu seja oprimido pela angústia e terror de todo lado, e pareça estar abandonado, e ter sido totalmente expulso da tua presença, contudo, sou teu filho, e tu és meu pai. Por amor de Cristo, sou amado por causa do amado. Abba, Pai, Paizinho, é um clamor, é um gemido, no momento da angústia e dor, fala de dependência, de confiança, de um anseio dos nossos corações, de termos intimidade com Ele, de estarmos na sua presença. É um pedido de ajuda muitas vezes. Abba, Pai, Papai, ajuda-me, Senhor. E a resposta, todas as vezes que eu e você chegamos diante de Deus dessa forma, a resposta não é diferente de amor, de perdão, de provisão, de proteção, de cuidado do Pai. Temos que desfrutar disso, irmãos. Agostinho, falando do Abba, ele disse que essa expressão é Deus sendo louvado da forma mais íntima e universal em todas as línguas. Todo mundo entende relacionamento de pai e filho. Talvez alguém aqui não tenha um relacionamento legal com o pai, mas busque desenvolver isso com Deus. Ele é o Pai de amor. Ele não nos lança fora quando chegamos nele dessa forma. Abba, Pai. Uma coisa que temos que lembrar é que Jesus é o Filho de Deus por natureza, e nós somos filhos de Deus por adoção. Mas o filho adotivo tinha todos os direitos de um filho natural. Eu acho lindo histórias de adoção. Nós temos um casal de amigos lá de Porto Alegre que adotaram 2 meninas lá do norte, né? Do norte, uma situação terrível. E as meninas estão vivendo um sonho. A gente acompanha elas, 2 irmãs, no Instagram, elas estão vivendo o sonho. Sabe, é lindo, história de adoção. A gente tem que meditar nessas coisas. Louvado seja Deus, bendito Cordeiro de Deus, por nos dar isso, de sermos filhos por adoção. Jesus nos concede essa graça. Pela encarnação do Filho de Deus, nós somos introduzidos no círculo da comunhão divina, irmãos. Pensa. Que família abençoada. Pensa. Só Jesus nos possibilita isso. Ele se vestiu como de nós e nos vestiu como Ele é. Jesus se tornou um de nós, se tornou o que nós somos, para que nós possamos nos tornar o que Ele é. Eu não anotei, eu não ia citar, mas eu acho que vale a pena. Eu já falei muitas vezes essa frase do C.S. Lewis, tem gente aqui que sabe de cor, que o Filho de Deus se fez homem, para que os homens se tornassem filhos de Deus. Isso é verdade. É isso que Jesus fez, é para isso que Ele veio, para tornar possível a nossa adoção de filhos de Deus. A quarta atitude que nós encontramos, o Filho de Deus, de um Filho de Deus, no texto, é o discernimento, como nós lemos no verso 16. Diz, o próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. A adoção nos dá um nome de filho, nos dá direito à herança desse Pai, mas a regeneração, o novo nascimento, nos dá a natureza de filho e a aptidão para receber essa herança. Os crentes não têm mais só uma posição, mas têm um coração de filhos diante de Deus e dos homens. E por isso nos é permitido clamar, Abba, Pai.
Por isso, o Espírito Santo é quem testifica nos nossos corações. Ele está falando, o Espírito de Deus, lê comigo de novo, o Espírito dá testemunho, Espírito com letra maiúscula, dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo quem testifica no nosso espírito humano, ou melhor, na nossa consciência, de que nós somos filhos de Deus. Porque foi Deus que escolheu nos amar, nos adotar e nos redimir, para nós fazermos parte da família dele. O contexto em que isso foi escrito, falando de adoção, lá em Roma, era o seguinte, ele diz ali, o Espírito Santo dá testemunho, de que somos filhos de Deus. A cerimônia de adoção naquela época, ela era feita diante de 7 testemunhas, 7 pessoas, que tinham que assinar um documento depois da palavra eu, martíria, que é em grego eu, testemunho, fulano de tal, que essa criança foi adotada pelo ciclano. Aí no final eles selavam assim também. Caso esse pai viesse a morrer, essas 7 pessoas testemunhavam que ele tinha direito à herança daquele pai que faleceu. Tinha direito de tudo, todas as coisas. Como um filho de sangue. Então, Paulo nos fala aqui que é o próprio Espírito Santo quem dá testemunha de que eu e você somos filhos adotados por Deus. O Espírito Santo, cara. Que melhor testemunha do que essa não existe. E também é Ele quem nos sela com o espírito de adoção. Eu sou filho, eu sou filha de Deus. Maravilhoso, maravilhoso isso. Esse selo é uma impressão na alma. Essa impressão, essa certeza que nos segura e nos sustenta nas mãos de Deus. É um despertar, um despertamento. Agora, tudo que diz respeito ao papai, eu quero saber o que ele deixou no seu testamento, eu quero falar com ele, eu quero conhecer ele melhor, eu quero ter intimidade com ele. Antes eu vivia largado, agora eu sei que o meu Redentor vive, eu sei quem é o meu pai, eu fui adotado. É como um amigo meu que foi conhecer o seu pai biológico depois de 36 anos. Ele tinha todos os motivos para não querer conhecer esse cara, que foi abandonado, aquela história. Mas ele se converteu e ele entendeu que ele precisava conhecer o pai biológico. Levou os netos, apresentou para o avô, falou do amor de Deus para esse pai. E aos poucos tem construído um relacionamento de família com ele. Então é o Espírito Santo quem nos dá essa certeza, uma certeza que não nos deixa perder a esperança, uma certeza que não nos deixa retroceder, não nos deixa voltar atrás. A quinta atitude de um filho de Deus é o domínio, que nós vemos no verso 17. Diz assim: se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Quando ele escreve se somos, na verdade o sentido é já que somos filhos de Deus, já que somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo. Então nós vemos aqui 2 privilégios. O primeiro privilégio de um filho adotado é chamar Deus de Pai. Que privilégio maravilhoso. Pela presença de Cristo e pela obra do Espírito Santo, nós temos essa nova filiação, essa experiência abençoada de comunhão com Deus. O segundo privilégio do filho adotado é que ele se torna um herdeiro de toda a riqueza do Pai, do seu pai adotivo. O próprio Jesus falou no Sermão do Monte: os mansos vão herdar a terra. Mas a seguir, ao seguir Jesus, nós vamos sofrer. Isso pouca gente fala. É tipo a letra miúda lá do contrato que ninguém lê. Quando nós nos dispomos a seguir a Cristo,
vamos sofrer com ele. Foi o que o texto disse. Se é certo que sofremos com ele. O próprio Jesus disse que nós vamos ser participantes do seu sofrimento. E glória a Deus que ele falou, tem de bom ânimo. Nesse mundo nós vamos passar por tribulações, mas tenham bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. Vamos sofrer com ele. Senão ele não teria dito também, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A nossa cruz são os sofrimentos dessa vida. Vou dar um spoiler do verso 35 de Romanos, leia comigo. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Essas coisas nos atribulam, podem ser sofrimento para a nossa vida. Angústia, tristeza. O que te faz sofrer, meu irmão? Depressão, a perda de alguém, uma doença de repente, um desemprego, uma falência, problema financeiro, um acidente, a morte. O que nos faz sofrer? Diante de todas essas coisas, Jesus sofre conosco. Ele não nos abandona. Ele não nos desampara. Ele sofre comigo e contigo. Ele sofreu quando passamos por alguma dessas coisas. Ele sofre e vai continuar sofrendo conosco. Ele nos conhece. Mas louvado seja Deus, porque esse Jesus que sofre comigo e contigo enviou o Espírito Santo Consolador para esses dias maus. No dia da angústia, no dia da dificuldade, meu irmão, não te esquece que o Espírito Santo está do nosso lado, somos guiados por Ele, consolados por Ele. É como se Ele chegasse no pé do meu e do teu ouvido e dissesse, você é meu. Você é meu, eu estou contigo. Por isso, e Paulo entendia de sofrimento, né, irmão? Fez pós-graduação em sofrimento. Por isso ele escreveu, se é certo que sofremos com Cristo. Sofrer com Cristo é padecer os sofrimentos da luta contra o pecado também, contra a iniquidade, contra a incredulidade, contra as forças do mal que nos assediam. E é verdade, quando dizem, se tem luta, tem vitória. É verdade. É verdade. A gente tem que duvidar, né, quando não tem dificuldade, o que está acontecendo aqui? Tem que duvidar mesmo. E diante dessas coisas eu posso pensar, poxa, mas como eu posso saber, então, se eu sou filho de Deus? Alguém pode se perguntar, como saber se eu sou salvo? Porque a primeira ventania que dá na sacada de casa, eu já perco já a estribeira, já chuto o pau da barraca. Será que eu sou salvo mesmo? Qualquer notícia má eu já desanimo. Já perco a minha fé. Como saber se eu sou salvo? Quando eu olho para mim e vejo a ação do Espírito Santo, o Espírito que nos dá força para vencer os dias maus e o pecado, o Espírito que nos dá esperança nas coisas eternas e não nas coisas dessa vida. Isso é um selo de quem é salvo, de quem é nascido de novo, de quem é filho. Força para vencer o pecado, não de nós, mas do Espírito que opera em nós. E esperança na eternidade, na ressurreição. Diz o texto que nós lemos, já que sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Tem que ter a parte boa, né? As duas certezas desse verso, o sofrimento, mas também a glória de Deus, fala da glorificação, o fim da estrada, a chegada, o final da corrida, onde Cristo nos aguarda, glorificado, com grande glória e poder.
Nós somos herdeiros juntamente com Cristo. É disso que fala, da glorificação. Tudo que é dele é nosso. É graça de Deus, não pelo nosso mérito, não pelo nosso esforço, mas pela obra perfeita, definitiva, incomparável, impagável de Cristo na cruz do Calvário, por amor de mim e de você. Co-herdeiros com Cristo. Nós vamos herdar com Ele todas as coisas. Nós vamos habitar no novo céu e numa nova terra, onde habita a justiça. É disso que fala. Uma nova terra, um novo mundo que se aproxima, que já começou a ser construído, criado para ser habitado por todo aquele que está em Cristo Jesus. É para lá que nós caminhamos. Isso tem que guiar os nossos passos. Olhando para o alvo, eu amo esse texto. Prosseguindo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deixando para trás as coisas que para trás ficam, irmãos. É assim que nós temos que caminhar. É essa expectativa que tem que arder em nossos corações. Assim tem que ser a nossa fé. De coisas que os olhos não viram ainda. Aleluia. E nesse dia da ressurreição dos mortos, nós vamos entrar na plena posse da herança de Jesus, com Ele. É disso que fala a glorificação, irmãos. Está difícil, está ruim, mas vai ficar melhor e muito melhor. Permanece firme, não desanima. Busca de joelho, clama a Deus, Abba, Pai, me ajuda. Pensando nessas coisas, nesse texto aqui, estava orando e buscando uma aplicação prática para as nossas vidas. Estou caminhando para o final. E eu não achei nenhuma aplicação melhor do que a sinopse do filme Bird Box da Netflix. Quem assistiu? Quem não assistiu, vai me perdoar, assista, mas eu vou dar vários spoilers aqui. É o último filme da Sandra Bullock. Para quem não viu o filme, assista. É um filme de suspense, uma ficção, de que naquela cidade onde ela estava grávida, Sandra Bullock, grávida, mãe solteira, daí ela foi no médico, numa consulta com a sua irmã, e de repente começa a passar na TV, na Europa, está acontecendo uma coisa louca, um evento, de que pessoas começam a olhar para o nada, e as pessoas começam a cometer suicídio coletivo, e daí ela está saindo do médico, tem uma menina batendo com a cabeça no vidro, que ela está fissurada no negócio que ela viu, e ela entra no carro com a irmã dela, e de repente as pessoas se matando na rua, se enfiando na frente de ônibus e tal, e a irmã dela, você está vendo, e daqui a pouco a irmã dela sai do carro e se mata também, ela entende, eu não posso olhar para esse negócio, e ela sai correndo barriguda, vou tentar ser bem breve, sai correndo barriguda pela cidade, e as pessoas estão numa casa, chamam ela, vem para cá, ela entra nessa casa, lá já tem várias pessoas fechando as janelas, já entenderam que algo está acontecendo, algum evento, não sabe se é demônio, se é alienígena, o que é, que quem olha para essa coisa fica pirado e se mata. Daí naquela casa, então, tem várias pessoas, como eu disse, ela fica um tempo ali, aí bate uma outra menina que também está grávida. Chega o dia que as duas dão à luz. Ela tem um filho, e a outra, um menino, e a outra tem uma menina. E daí mais um cara bate na porta, ele entra lá, ele está bem louco porque viu o negócio e não morreu, não sabe por quê. Mas ele começa a tirar as cortinas da janela. E as pessoas que estavam na casa olham e começam a se jogar e morrer e tal. E fica só ela com aquelas crianças, vou resumir. E ela então entende, e ela fica 5, 6 anos, as crianças crescem, casalzinhos, 5, 6 anos. E o filme começa ela instruindo essas crianças, falando, vocês não podem olhar e tal. Eles têm que sair para pegar comida, né? No mercado, na cidade. Então eles saem nas ruas com uma venda nos olhos. Talvez você tenha visto essa imagem na internet. Com venda nos olhos. Porque quem olha para aquilo, morre. Então ela dá instrução para eles, vocês não podem tirar isso do olho, vocês não podem olhar. E além de chamar a atenção pelos olhos, esse evento chamava as pessoas, tipo, imitando vozes, bem do capeta, assim, de gente conhecida. Sabe? Para seduzir as pessoas. Cara, o filme é cabreiro, mas é legal. Então, para chegar no final,
ela ouve, eles têm um rádio na casa, e ela ouve falar de que tem um lugar depois do rio, numa floresta, onde as pessoas estão se refugiando, um lugar protegido, uma fortaleza. E ela com aquelas crianças sai, pega um botezinho, sai remando, e o bicho louco lá chamando e fazendo, sabe? E no momento ela desce do barco, as crianças estão... eu vou lá ver se é mesmo o negócio, vocês ficam aqui e não saiam. Mas a menininha sai. E ela volta, só está um menino, ela começa a chamar a menina, e a coisa ali, a voz, imitando a voz dela, e a menina fica confusa, ela vai tirar o negócio. E ela pega a menina no colo a tempo. E eles conseguem chegar naquele lugar. Nesse prédio, tipo uma fortaleza, tem várias pessoas refugiadas que também ouviram aquela mensagem do rádio. E lá os administradores são cegos. Eu te contei o filme todo, irmão. Mas vale a pena assistir. Vale a pena assistir. O legal é que na versão é baseado num livro. Você estava com uma cara assim. O legal é que é baseado num livro, e o final do livro foi mudado para o filme. Na verdade, no livro diz que as pessoas não eram cegas. Foram pessoas que tiraram os olhos para viver. Qual é a lição que nós tiramos disso? Quem tem guiado os seus passos nessa vida, meu irmão? Quais são as vozes que você tem dado ouvido? São as coisas que nós vemos desse mundo que tem nos guiado? São as coisas que nós ouvimos, doces, que têm guiado os nossos passos? A sedução dessa vida? Nós somos seduzidos pelas coisas que podemos ter dessa vida? Ou somos guiados por aquele que tudo entregou por nós? Nós temos que, urgente, nessa vida moderna, trocar a ganância pelo contentamento e a gratidão. É isso que a Bíblia nos ensina. Busque, meu irmão, essa certeza da salvação, contentamento, alegria nas coisas eternas e não dessa vida. Essa era a vontade de Jesus. Vou ler para ti aqui, não precisa abrir, lá em João 17, quando ele mesmo orou. Pode abrir João 17, 24, para a gente finalizar. Quando ele disse, quando ele expressou ao Pai em oração a sua vontade, palavras de Jesus, por mim e por ti. Se você não leu todo esse capítulo de João, o capítulo 17, leia. É a oração sacerdotal, é a oração mais preciosa que foi feita por mim e por ti. No 24, Jesus fala, Pai, meu desejo é que aqueles que me destes estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Jesus quer estar comigo e contigo. Olhe para Jesus, irmão. Olhe para Cristo Jesus. Contemple a cruz de Cristo. Invista tempo meditando no sacrifício do Cordeiro de Deus. Leia Isaías 53. Leia os Evangelhos. Medite nessas coisas. E pela fé, eu te incentivo. Veja a coroa de espinhos. Veja as mãos e os pés perfurados. Veja na cruz as feridas no corpo de Cristo. O sangue escorrendo por mim e por ti, meu irmão. Veja, contemple a Cristo Jesus. Contemple. E ouça as palavras mais doces que um filho e uma filha de Deus poderia ouvir. Quando da boca do Deus que se fez homem, ele disse, está consumado. Está consumado. Contemple a Cristo Jesus. Qual é o valor, irmão, desse alto preço que foi pago por você? Não desperdice a sua vida. A vida é uma só. Independente da idade, independente de quanto tempo nós temos de igreja, é tempo de nos arrependermos. É tempo de meditarmos nessas coisas. É tempo de nos deixar sermos guiados pelo Espírito Santo. E não pelo espírito da escravidão dessa vida. No que nós temos investido o nosso tempo, irmãos.
aos pés de Cristo em arrependimento? Ou nós temos nos curvado diante da imoralidade sexual, diante da indecência, diante da lascívia, diante da idolatria, da feitiçaria, do ódio, da discórdia, dos ciúmes, do egoísmo, das dissensões, das fofocas, da inveja, das bebedices e glutonarias, das orgias e coisas desse tipo, irmãos? Quando a gente faz essas coisas, nós entristecemos o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele é Deus. Quando a gente pratica e se enrola com as coisas dessa vida, nós entristecemos o Espírito Santo. Eu não sei se esse é o caso de alguém aqui. O Senhor sabe. Ele nos conhece de verdade quem nós somos, quando ninguém está olhando. As coisas que temos visto, as coisas que temos falado, as coisas que temos pensado. O Senhor nos chama para o arrependimento, meu irmão, te arrepende. E se lança nos braços de Jesus. E que nós possamos clamar em alto e bom som: Abba, Pai, Papai, me ajuda, me ajuda. Ele estende a mão e nós nos levantamos. E quando nós nos levantarmos, que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo diz: venha, vamos adiante com passos firmados na promessa de Deus, irmãos. Que nós possamos seguir o Espírito Santo no caminho e não os nossos desejos. Porque só Ele nos guia no caminho da verdade, da palavra de Deus, que é verdade. E para encerrar, essa palavra de Deus é o que diz, o que nós lemos no começo, nos versos 1, 12 e 31. Portanto, agora, pois, de uma vez por todas, não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Nós não devemos mais nada para a carne, nós somos guiados pelo Espírito Santo. E diante dessas coisas, o que podemos dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Que o Senhor nos abençoe. Eu peço que você se coloque de pé, para a gente orar juntos. Aleluia. Deus é bom. O primeiro passo que deixa evidente de que nós somos filhos de Deus, de que nós somos guiados pelo Espírito Santo, que opera a santidade em nossas vidas, é um passo que tem um nome, e esse passo é arrependimento. O homem de Deus, o filho de Deus, a filha de Deus é conhecido por uma vida de arrependimento. E arrependimento não é remorso, é uma mudança de atitude. Não é um sentimento de culpa somente. Arrependimento, por isso ele é um passo, é uma mudança radical de atitude. Bendito Deus, nós rendemos graças a Ti pelo privilégio que o Senhor nos concede, Pai, pela obra do Teu Filho amado, testificada pelo Teu Espírito Santo que foi enviado. O privilégio, Pai, de chamarmos o Senhor, o Criador de todas as coisas, de Te chamarmos de Papai. Pai, que a nossa religião não seja só da boca para fora. Faz de nós um povo piedoso, Pai, que busca o Senhor aos Teus pés. Muitas vezes aos prantos, Deus. Mas nós queremos ser conhecidos, Pai, não pelo que fazemos, mas pela gratidão e contentamento do que o Senhor fez por nós, Pai. Concede-nos, Papai, de sermos reconhecidos como um povo que se arrepende dos seus maus caminhos,
que busca andar em santidade, Pai, que dá o devido valor ao teu sangue que foi derramado. Pai, quando tropeçamos, é o Senhor quem nos levanta, Deus. Obrigado porque o Senhor não nos lança fora, Deus. Limpa-nos, restaura-nos, pela tua misericórdia, Pai. Firma os nossos passos no caminho, é o que nós te pedimos, Pai. Olhando adiante, não para as coisas que já ficaram para trás. Certos, Pai, de que o Senhor não nos condena, pois o próprio Jesus, o Senhor disse que não veio condenar o mundo, mas veio para nos salvar. Salva-nos, Senhor, de nós mesmos, da arrogância, da religiosidade, da soberba, das conquistas do nosso trabalho. Que nós sejamos como crianças, de um coração singelo, que clama em todo o tempo: papai, papai, papai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, sabendo que o Senhor nos ouve e nos atende, Pai. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Pai. Opera em nós o teu querer efetuar, Pai, para que nós nos apresentemos diante de ti, santos e irrepreensíveis em amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.